E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo nosso nessa jornada. E se vocês estão até agora comigo, imagino que vocês estão gostando. E se vocês estão gostando e não seguem ainda o canal, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no canal, deixe os seus comentários, ativa o sininho, porque aí você vai receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão, tá ok? Essa aula de hoje, ela se chama Cliente Problema. Quisera eu te dizer que você sempre vai ter clientes ótimos, né? Que vai dar tudo certo, que vai ser flores. Mas não é bem assim, né, pessoal? Eu acho o seguinte, todo mundo, você aí tá sentado me assistindo, se você já está no mercado de trabalho, eu tenho certeza que você já topou com um cliente problema, né? O que eu posso dar de dicas nesse percurso maluco aí que é a nossa profissão, seja arquiteto, designer, engenharia, técnico em edificações, a gente tem ali uma grande concentração de público, né? Que isso serve bastante. O que eu pude aprender é o seguinte, ao longo dessa jornada aí de 10 anos. Os clientes que são muito bons, que pagam em dia, não dão dor de cabeça, eles existem, tá? Eles existem. Vamos falar assim, que a ampla maioria é assim, tá? Óbvio que, independente se é bom ou se é um cliente ruim, né? E vamos falar assim, o que é ser bom, o que é ser ruim? Não é ruim porque ele é uma pessoa ruim, ele é má, né? Ele é um cliente que, enfim, faz coisas tenebrosas aí. Não, quando eu falo cliente ruim, eu estou dizendo o seguinte, é um cliente que ele tem uma genialidade mais forte, tá? Ou ele tenta ir por um caminho que ele vai forçar você a fazer o que ele quer, e aí você tem que marcar o seu território e falar, não, isso aqui eu não posso fazer. Ou ele vai tentar sempre te induzir a um erro, ou ele não consegue explicar direito o que ele quer, e aí a gente acaba tendo que mapear as situações, né? Então não é mal, mas porque ele faz isso de propósito, né? Porque primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente está lidando, na ampla maioria das vezes, com o sonho das pessoas. Simples assim. E as pessoas não constroem casa como elas compram um carro, né, pessoal? Você não faz uma casa por ano, mas você troca o de carro todo ano. Mas são investimentos diferentes. Agora, se você... a média brasileira aí não é todo mundo que faz uma casa, né? Então acho que a última vez que eu vi era 0,9 pessoas fazem uma casa, ou seja, não é todo mundo que faz uma casa. E pouquíssimas famílias fazem mais de uma casa, né? Então o que acontece? É como se você tem um tiro para acertar, porque ele não vai fazer isso de novo. Então, você pode ter clientes que eles querem participar mais e eles acabam podendo te confundir, né? Ou eles induzem você a determinadas situações que não é o melhor caminho. E eu já contei essa história uma vez, acho que em algum vídeo passado, para alguma turma minha, que você tem que saber ler o teu cliente que está ali. Então, não que a gente tenha que ser um psicólogo, porque psicólogo é uma outra profissão, né? Perfeitamente completa. Mas a gente tem que saber ouvir, pessoal. A gente tem que saber mais ouvir do que ficar falando numa reunião. Então, quando eu sento com um cliente, eu sentei com esse casal e eu estava tentando interpretar eles. Eles falavam muito, então eu tinha que ficar ouvindo muito eles, né? Mas na ampla maioria das discussões que eles estavam tendo sobre a casa, eles não precisavam de mim. Eles podiam conversar entre eles. E já chegar com uma informação um pouco mais mastigada. Porque se você, nesse caso, eu era inexperiente, tá? E isso pode acontecer com qualquer um. Eu já deveria ter dado esse toque neles. Porque se a reunião ela se estende por mais de 1 hora, isso já não é reunião, é encontro social. Dependendo do projeto, obviamente, mas isso era uma casa. Então eu não estava percebendo, eu não tinha experiência para perceber o que estava se desenrolando na minha frente. E aí eles ali, debates, os dois, não, mas eu quero um quarto, não, mas eu quero 2, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. E aí eu ficava lá no meio ouvindo. E aí eu errei. O que eu deveria ter feito?
Falar, não, veja, vocês estão discutindo, não precisa ser discutido em reunião. Aqui as discussões são outras. Eu preciso entender, eu preciso que vocês sentem e definam juntos qual que é o sonho dos dois. A gente não pode vir para uma reunião para debater isso. A reunião ela já é para eu entender outros elementos, né? Então, se vai ser 1/4, 2/4, eu já preciso saber qual que é mais ou menos o programa que pelo menos o programa mínimo, e qual é a intenção do casal, né? Então, eu gosto de falar disso. Por quê? Porque eu não gosto, com os meus clientes, dentro da minha metodologia, eu não gosto que o cliente que ele chegue até mim, ele venha com um programa muito extenso, né? Eu não quero saber se ele põe meia na gaveta de cima ou na de baixo, se ele quer uma cama king ou enfim, eu não quero saber isso. Quando eu sento com o meu cliente, eu pretendo entender qual é a intenção dele, qual é o sonho dele, por que ele quer construir uma casa, por que ele quer construir uma casa desse tamanho, por que ele quer uma casa térrea, por que ele quer uma casa sobradada. Eu não tento entender as miúcias, porque isso vai ser o meu papel. Então, quando esses dois clientes estavam comigo, além deles estarem debatendo coisas que eles poderiam debater sozinhos, ou eu mesmo iria depois eventualmente descobrir, eles não estavam falando para mim o mais importante, que era, para que vocês querem uma casa desse tamanho, né? E aí eu levei meses para descobrir, porque ela estava grávida, ela queria ficar grávida, aí ela já ficou grávida meses depois, e eles queriam uma casa para criar a criança e uma casa legal. Então eu não conseguia absorver isso, que era o que eu deveria ter perguntado. Porque se ela tinha a intenção de engravidar, né, 9 meses, então eu tinha um prazo muito curto para fazer essa casa. Olha que interessante. Eu não absorvi a informação mais importante, e aí ela, obviamente, ainda estávamos discutindo como seria a casa, ela engravidou, porque ela não queria esperar. Quando foi mais ou menos ali por volta dela, faltando uns 3 meses, né? Tava com 6 meses de gestação. Eu teria 3 meses para fazer uma casa, para ela criar essa criança lá. Não daria tempo. E o que aconteceu? O cliente, eles terminaram o projeto, mas eles não construíram. Né? Eles, óbvio, pagaram tudo certinho, mas eles não construíram. Eles optaram por comprar uma casa pronta. Porque ao comprar uma casa pronta, daria tempo. Né? Aí a criança teria uma casa legal ali para ela. Entende? Então eu não absorvi uma informação que me custou uma obra. Uma obra de 700 metros quadrados, ela ia dar mais ou menos naquela época uns 2 milhões para executar. Se eu pegasse a administração dessa obra por 10%, que é o normal, pelo menos aqui na metodologia nossa, 10% do que esse cliente investe é do meu escritório para eu gerenciar a equipe, gerenciar os materiais, fazer o dinheiro deles dar. Gente, eu perdi quantos mil aí? 200 mil reais, né? Então, é um investimento, é uma absorção que a gente tem que estar ali, ó. A reunião, ela tem que ser objetiva, mas você tem que focar no que o seu cliente quer como intenção. E aí, o que acontece? A gente tem os famosos clientes problemas. Esses são os clientes problemas para mim. Os clientes que eles me dão trabalho porque eles não conseguem saber o que eles querem. Porque todo mundo vai falar, eu quero uma casa, legal, eu quero uma casa de 2 quartos, 3 quartos, sala, adoro varanda. Isso toda casa tem. Eu não consigo absorver, eu preciso absorver o quê? Como é a casa que você visualiza? Por que você quer construir uma casa? Por que em condomínio fechado? Como você visualiza a sua vida? Então, essas perguntas são mais importantes e às vezes a gente tem que dar essas sacadas na reunião. E isso é óbvio, né? Então, por exemplo, existem vários casos que essa capacidade que a gente tem que ter de liderar uma reunião, de liderar um cliente que não sabe o que ele quer, é importante. Uma outra história muito, muito útil para essa situação. Um determinado cliente, ele é um conhecido meu e tal, ele chegou na reunião e falou assim, quero fazer uma cafeteria. Tá,
no melhor lugar da cidade, aqui da minha cidade, era R$ 3.000 o aluguel do espaço que ele queria fazer a cafeteria dele. Ele ia investir ali uma bela quantidade de dinheiro para fazer a cafeteria. Só que eu conheço ele, né? Talvez seja a minha vantagem nessa reunião específica. Mas se eu uso essa estratégia que eu estou te ensinando, que é tente entender as intenções do seu cliente. Eu fiz isso com o meu amigo. Eu falei, por que você quer mexer com café, com cafeteria? Aí ele falou assim, não, eu não quero. É porque a minha esposa, eu não aguento mais ela, porque ela está sem trabalho, eu quero fazer alguma coisa, e ela comentou que ela gostaria de fazer isso. E aí eu vou botar ela para gerenciar isso. Com todo respeito, eu virei e falei para ele, olha, a sua esposa gosta de café? Não. Ela gosta de atender pessoas? Ele respondeu, não. Então eu falei, você vai investir tudo isso para uma pessoa que não parece que quer isso. Então eu consegui determinar essa intenção dele. Ele não era um fanático por café, ou ele queria expandir o leque de investimentos dele. Não, ele queria dar alguma coisa para a esposa dele fazer, ele queria talvez um novo negócio. Mas o que faltou ali? Faltou talvez uma conversa dele com a esposa para tentar mensurar melhor o que ela quer da vida, né? Ou é formada em administração, mas é isso que ela quer fazer. Então, tentar categorizar melhor para que a gente consiga colocar o nosso produto, as nossas soluções de arquitetura, engenharia, design, à disposição de forma correta para o nosso cliente. Então, assim, a gente perde, nesse caso, eu perdi a cafeteria, eu poderia ganhar a cafeteria, eu poderia ter feito a cafeteria e ganhado dinheiro. Só que provavelmente ele iria falir, né? Veja, e aí o meu design, a minha arquitetura estaria associada a um lugar que faliu. Isso também não é legal para mim. Então foi um cálculo, né, bem executado ali na reunião. E veja, a gente tem essa tendência que é natural da nossa profissão, que é achar que a arquitetura é a solução de tudo, que a engenharia é a solução de tudo, que construir é a solução de tudo. Mas às vezes, em uma boa conversa, a gente consegue categorizar um pouquinho melhor o que o nosso cliente problema, o nosso cliente que está dando ali um certo trabalho, tem de intenção, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se você gostou, ativa o sininho, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, deixa os seus comentários. Um grande abraço e tchau!